Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio e você vai assistir agora um trechinho da aula do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio. Tudo isso para quê? Para eu dizer para vocês que a gente vai sim utilizar na beira do leito o modo bidimensional. Como é que eu vou avaliar o tamanho do ventrículo direito no modo bidimensional? A gente pode avaliar em diversas janelas. Veja, paraesternal eixo longo, paraesternal eixo curto, aqui já perto da válvula pulmonar, na via de saída do ventrículo direito. Aqui no corte apical direcionado do VD, que é o Focused Right Ventricle, é um corte apical diferente. Aqui para a gente calcular também mudança fracional da área, então na diástole e na sístole. Por que é importante falar isso? É importante falar isso porque o ventrículo direito, como eu mostrei para vocês, que lembra uma estrutura, uma semilua triangular, eu vejo diferentes partes dele em diferentes janelas. Aqui na janela paraesternal eixo longo, por exemplo, eu vejo a parede anterior. Já lá no subcostal, eu vejo a parede livre do ventrículo direito. E vejam vocês, aqui no nosso esqueminha, todas as porções das paredes do ventrículo direito. E olha como a gente vê de maneiras, em janelas diferentes, porções diferentes do ventrículo direito. Por isso que eu preciso, lembra da nossa primeira aula, que uma janela é nenhuma janela? Eu preciso de mais de uma janela para concluir qualquer alteração em relação ao ventrículo direito. E por isso também que às vezes a gente está fazendo o eco, o ultrassom point of care, e às vezes tem algum colega mais ansioso perto da gente. E aí, como é que tá o VD? Olha, o VD na janela paraesternal eixo longo parece que tá tudo bem, mas às vezes pode estar tudo bem ali porque eu tô vendo a parede anterior, mas quando eu vou observando já na via de entrada, por exemplo, do VD, que eu começo a ver a parede livre do VD, poxa, eu posso ver alguma alteração aqui relacionada à excursão do anel tricuspídeo, por exemplo, na porção basal, coisa que eu não estaria vendo aqui no paraesternal eixo longo convencional, perfeito? Então, isso é para vocês entenderem e como é importante a janela. Veja vocês, a depender de onde eu estou cortando com o meu probe, ou seja, a depender da inclinação do meu probe, eu vou obter tamanhos diferentes do ventrículo direito. Por isso que quando a gente vai lá para a janela apical, existe a recomendação de 2015 da quantificação das câmaras cardíacas, da JASE, falar para a gente, olha, é a janela focada no VD, e explica direitinho como obtém essa janela, perfeito? Aqui para vocês observarem a diferença entre a janela 4 câmaras convencional, que é onde a gente vai medir o átrio direito, por exemplo, o tamanho. Mas quando eu vou para Focused View do ventrículo direito, veja como o VD ele fica completinho, eu vejo até a pontinha dele, e é nessa janela que eu vou fazer a medida, por exemplo, da área, da mudança fracional, né, da área do ventrículo direito, tá? Bom, vamos continuar. Eu entendi que é complexo, isso eu já sei, mas como que eu posso aprender, pô, de um jeito prático para avaliar o tamanho do ventrículo direito, por exemplo? Eu chamo a atenção para vocês aqui na janela paraesternal eixo longo. Observem como eu tenho um terço, um terço e um terço. Isso aqui é o normal. A gente vai dividir a janela paraesternal eixo longo em 3 terços. E o ventrículo direito, ele deve ocupar apenas um terço. Veja nessa outra imagem comparativa. Vocês observam que eu estou vendo uma janela paraesternal eixo longo e logo eu abro a via de entrada do VD, sendo aqui átrio direito e ventrículo direito. Observem vocês que, em comparação com essa imagem, eu com certeza tenho um ventrículo direito ocupando pelo menos 2 terços da minha imagem, da minha janela. Então, eu tenho um aumento do ventrículo direito, ok? Vamos para outras maneiras da gente conseguir avaliar. Eu posso avaliar no eixo curto, posso avaliar no apical e no subcostal. Olha só como eu vou mostrar para vocês, principalmente que a gente compara o VD sempre com as outras estruturas. No eco é assim, a gente compara a normalidade entre as estruturas e a razão de tamanho entre uma estrutura e outra, ela deve ser mantida. Se eu tenho alteração disso, é porque eu tenho alteração também anatômica, morfológica. Vamos observar aqui no apical, por exemplo, na imagem 1 e 2, vocês observam figuras normais.
Um apical, 4 câmaras, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. E aqui embaixo com color, tá bom? Eu quase não usei color nessa aula, porque eu sei que até tem muitos aparelhos de ultrassom point of care que só tem bidimensional. Então, a gente vai fazer realmente uma análise aqui mais direcionada para esses aparelhos e para que você possa realmente usar a aula na sua prática clínica. Veja você na imagem número 3, como a gente tem. Olha como esse ventrículo direito está aumentado, compara ele com o normal. Agora, compara ele com o ventrículo esquerdo. Veja, ele está maior que o ventrículo esquerdo, correto? Olha o átrio direito, olha a membrana o septo interatrial aqui, totalmente deslocado para a esquerda, ou seja, eu estou tendo um aumento aqui dessas pressões para que tudo está sendo jogado aqui para o lado esquerdo. Então, eu tenho disfunção, olha a contratilidade, como ela é reduzida, né? De maneira parece global aqui nesse ventrículo direito. Vamos comparar esta imagem com a imagem abaixo. A gente também tem um aumento das câmaras direitas, realmente, mas observem vocês que parece que a base está parada da parede livre, a parede média, o segmento médio do ventrículo direito também parece estar meio parado, mas eu vejo o ápice hipercontrátil. O que é isso? Que sinal é esse? Esse é o sinal de Meconiel, onde eu tenho uma acinesia da porção basal e média do ventrículo direito, com uma hipercinesia, ou seja, um ápice do VD hipercinético. Isso não é patagnomônico de TEP, a gente pode ter sinal de Meconiel no TEP, pode ter no infarto de ventrículo direito também, tá bom? E, obviamente, o átrio direito bem dilatado, observem vocês como o átrio esquerdo aqui, ó, tá quase um triângulozinho, bem pequeno. Vamos falar um pouco, então, do sinal de Meconiel. A cinesia da base, do segmento médio, com hipercontratilidade compensatória do segmento apical. E lembrar que não é específico de embolia pulmonar, como muitos pensam. Na suspeita de TEP com repercussão, o sinal de Meconiel, ele tem boa sensibilidade, 82%, e especificidade de 93% para o diagnóstico, né? Isso com examinadores experientes. Observem que essa parte realmente basal e média do ventrículo direito não contrai, e ao contrário, a parede, o segmento apical realmente contrai, inclusive a mais. Isso é uma resposta metabólica lá do cardiomiócito, tá certo? Compensatória. Obrigada que você ficou até o final, deixa seu like no nosso vídeo, encaminhe esse vídeo lá no seu grupo do hospital ou da faculdade. Eu tenho certeza que tem muito mais gente que precisa aprender sobre isso também. Bom, eu te espero na próxima aula.